Bom, turma, nessa aula estaremos dando continuidade ao estudo das propriedades coligativas com foco na crioscopia. Então, vamos lá? Vamos recordar o que são propriedades coligativas mesmo? São aquelas propriedades que dependem da proporção entre os seus constituintes, isso é, da concentração do soluto, certo? E não da natureza do soluto. Crioscopia. O que é crioscopia? Nada mais é do que a propriedade coligativa que corresponde ao abaixamento do ponto de fusão, também conhecido como ponto de congelamento, de um solvente pela adição de um soluto que é não volátil, certo? Vamos analisar essas representações. Qual é a temperatura de congelamento da água na altura do mar? Vai ser 0 graus Celsius, certo? E se a gente tiver agora uma solução de glicose, 0,5 mol por litro? O que vai acontecer com o ponto de congelamento dessa solução? Vai ser menos 0,93 graus Celsius, certo? Observem, galera, que quando a gente adicionou glicose a essa solução, teve um abaixamento da temperatura de congelamento de menos 0,93 graus Celsius. Tranquilo? Isso acontece também com a solução de sacarose de mesma concentração, porque ambos compostos eles não se ionizam em solução. Então, eles têm a mesma quantidade de partículas no final. Vocês lembram? Então, se tem a mesma quantidade de partículas, a mesma concentração de partículas, vai ter o mesmo abaixamento. E se a gente dobrar a concentração, o que acontece? Observem, pessoal, que o abaixamento ele dobrou, tanto para a solução de glicose, quanto para a solução de sacarose. Dobrou a concentração, dobrou o abaixamento da temperatura de congelamento, certinho? Pessoal, nós temos um gráfico que nós conseguimos analisar o efeito da crioscopia no solvente e a variação da concentração. Nessa linha aqui, nós temos o solvente puro. Já nesta, é o solvente com uma certa concentração. E depois, na linha azul, nós vamos ter o solvente numa concentração maior. Observem que, para o solvente puro, ele vai ter uma temperatura de congelamento aqui, nesse ponto, certo? Então vai ser uma temperatura T0. Depois, quando se adiciona um soluto a esse solvente, veja o que acontece com a temperatura de congelamento. Ela diminui, certo? E se a concentração for maior, a temperatura de congelamento ela diminui ainda mais, certo? Então sempre guardem isso. O solvente puro ele vai ter uma temperatura de congelamento maior do que o solvente em solução, certo? Aqui, pessoal, nós temos a fórmula da crioscopia. Ela apresenta que a variação da temperatura de congelamento é igual à constante crioscópica vezes a molalidade vezes o fator de correção de Van 't Hoff. Esse fator de correção de Van 't Hoff, pessoal, acho que eu não falei nas aulas anteriores, mas ele é só utilizado para soluções que apresentam compostos iônicos como soluto, certo? Mas essa fórmula aqui também não vai ser cobrada no PET, então fique tranquilo. Vamos fazer um exemplo para clarear a mente de vocês, relacionando a concentração e a temperatura de fusão. Aqui nós temos três soluções. Primeiro uma solução de hidróxido de sódio 1 mol por litro, depois uma solução de cloreto de cálcio 0,5 mol por litro e por fim uma solução de glicose 0,2 mol por litro. Aí no exercício vai pedir qual dessas soluções tem o maior abaixamento da temperatura de fusão. O que nós vamos fazer? Primeira coisa é fazer as dissociações. Já o NaOH é um composto iônico. Então ele vai formar Na+, em solução ele vai formar Na+, mais OH-, certo? Então se ele tem concentração 1 mol por litro, isso quer dizer que vai formar 1 mol por litro de Na+, mais 1 mol por litro de OH-, certo? Qual vai ser o total de partículas, a concentração total de partículas nessa solução? Você vai simplesmente somar essas duas concentrações aqui, Então vai dar 2 mol por litro. Essa vai ser a quantidade, essa vai ser a concentração de partículas em solução, certo? Depois o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio é CaCl2. Em solução ele vai formar Ca+, mais 2 íons cloro, certo? Porque aqui tem número 2, certo? Então sempre tem que ter um equilíbrio de átomos, o mesmo número de átomos que tem no reagente tem que ter no produto. Tranquilo?
Então, o cloreto de cálcio tem concentração 0,5 mol por litro. Em solução, ele vai formar 0,5 mol por litro de cálcio mais 2 vezes 0,5 mol por litro de cloro. Por que 2 vezes? Porque tem o número 2 aqui na frente. Certo, galera? Então, qual vai ser o total de partículas em solução? Você vai simplesmente somar 0,5 mol por litro de cálcio mais 2 vezes 0,5 mol por litro de íons cloro, certo? Então, isso vai dar 1,5 mol por litro, representa a concentração de partículas em solução. A glicose ela é um composto molecular. Então, se é um composto molecular, ela não sofre ionização, certo? Então, o total de partículas, a concentração de partículas final vai ser 0,2 mol por litro. Então, qual dessas soluções vai ter o maior abaixamento da temperatura de fusão? Vai ser aquela, pessoal, que vai ter a maior concentração, certo? Isso que nós já vimos anteriormente. Então, você vai olhar qual dessas soluções tem a maior concentração de partículas, que é a solução da letra A, certo? Então, sempre que tiver maior concentração de partículas, vai ter o maior abaixamento na temperatura de fusão. Então, a solução de NaOH é que tem o maior abaixamento da temperatura de fusão. Entenderam, pessoal? Então, peço que vocês façam os exercícios do PET, volume 2, da semana 3. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp, que eu respondo vocês. Tá, joia? Até a próxima aula, então, e valeu!